A imunologia de tumores é o campo que estuda como o sistema imune reconhece, controla e muitas vezes falha em conter o câncer. Entender essa relação é fundamental tanto para compreender a fisiopatologia do câncer, quanto para justificar as estratégias modernas de tratamento, que hoje incluem imunoterapias altamente específicas. Mas afinal, o que é câncer? Câncer é um conjunto de doenças caracterizadas pelo crescimento desordenado e descontrolado de células anormais no corpo, que se multiplicam rapidamente e formam tumores. Essas células malignas podem invadir tecidos e órgãos próximos e também podem se espalhar para outras partes do corpo por meio de um processo conhecido por metástase. Todo tumor maligno é um processo inflamatório crônico composto de células normais, células tumorais em diversos estágios de evolução, células imunológicas e teciduais, principalmente com destaque para macrófagos, células T, né, logo os linfócitos T, mastócitos, neutrófilos, fibroblastos, além da participação, claro, do sistema linfático e do sistema sanguíneo, né, os vasos linfáticos e vasos sanguíneos. Este conjunto de estruturas ele é conhecido por microambiente tumoral. Então, a partir disso, quais seriam as principais células que agem em cima desse tumor e quais são as suas ações? Dentro desse cenário, a gente tem os macrófagos, os linfócitos, os neutrófilos, os fibroblastos e os mastócitos. Os macrófagos, eles atuam como células que detectam e identificam as células tumorais. Já os linfócitos atuam como matadores de células tumorais, né, que são os linfócitos TCD8, né, conhecidos como citotóxicos. A gente também tem os neutrófilos, que atuam como reguladores imunológicos da inflamação tumoral, os fibroblastos, que atuam na estruturação histológica, que dá aquele suporte ao tumor, e os mastócitos, por fim. Eles atuam como os vasos dilatadores nos vasos sanguíneos, para a gente conseguir ter uma alimentação para as células do tumor. O ponto de partida aqui é a própria transformação neoplásica. Maior parte dos tumores surge a partir de uma célula somática que acumula mutações genéticas espontâneas ou induzidas por agentes físicos, químicos, virais, como o caso do HPV no câncer do colo do útero, e passa de um crescimento policlonal normal para um crescimento agora monoclonal desregulado. Então, esse crescimento ele vai ser incapaz de invadir tecidos e produzir metástases. Os agentes carcinogênicos, como hidrocarbonetos, né, hidrocarbonetos aromáticos, que são policíclicos, radiação ionizante, luz ultravioleta, vírus oncogênicos, igual eu falei do HPV, tem o HTLV, tem o EBV, todos eles geram mutações, geram rearranjos gênicos também, e eles expressam proteínas anormais, ou até de aspecto viral na superfície da célula tumoral. Essas alterações produzem marcadores que potencialmente diferenciam a célula tumoral da célula normal e que podem ser reconhecidas pelo sistema imune. Esses marcadores são chamados de antígenos tumorais. Em linhas gerais, podemos falar que em antígenos exclusivos de tumor, que não são encontrados em células normais, e também temos os antígenos associados ao tumor, que podem estar presentes sim em tecidos normais, mas eles têm um padrão de expressão quantitativo ou até mesmo qualitativo alterado, né? Dentro desse conjunto, a literatura mostra que temos alguns grupos importantes, sendo eles os antígenos derivados de mutações em proteínas celulares, que acabam gerando neoantígenos. A gente tem outro, que são os antígenos oncofetais, como a alfa-fetoproteína, que é a AFP, né? E o antígeno carcinoembrionário, que é o CEA, né? CEA, que são expressos durante o desenvolvimento fetal e reaparecem em tumores hepáticos e gastrointestinais. Antígenos de diferenciação também tem, eles são ligados a estágios específicos de maturação celular, ou seja, de envelhecimento e amadurecimento de célula. E antígenos, por fim, conectados, codificados por vírus, que são oncogênicos, né? Que são proteínas de envelopes ou de capside que passam a ser exibidas pela célula transformada.
Esse conjunto de antígenos é a base para que o sistema imune consiga reconhecer o câncer como algo parcialmente não próprio. E é a partir desse reconhecimento de grupos que surge o conceito de imunovigilância. Desde meados ali do século XX, Burnett e Thomas, eles propuseram que o sistema imune está em constante estado de alerta, identificando e eliminando células transformadas antes que originem tumores clinicamente detectáveis, né? Estudos posteriores a eles mostram em modelos animais que estão imunodeficientes, onde eles mostraram pior incidência de tumores espontâneos ou induzidos, reforçando a ideia de que a resposta imune adaptativa, particularmente do linfócito T ali, exerce um papel protetor muito importante. Esse conceito foi refinado para a teoria da imunoedição tumoral. Era descrito em 3 fases que aparecem como os 3 Es do câncer, que é eliminação, equilíbrio e escape. Na fase de eliminação, mecanismos da imunidade inata e adaptativa atuam de forma coordenada para destruir as células tumorais emergentes, que muitas das vezes têm nenhuma manifestação clínica. Se essa eliminação ela é incompleta, o tumor entra em equilíbrio, fazem que o sistema imune mantenha as células tumorais remanescentes sob uma espécie de controle parcial e acaba destruindo as mais imunogênicas, né? E permite a sobrevivência de subclones, que são menos visíveis para o sistema imune, vamos dizer assim. Por fim, na fase de escape, né, que é o último sucessivas mutações e alterações do microambiente permitem que a população tumoral se torne refratária, né, a este controle imune, levando ao crescimento progressivo e a doença, né, que manifesta-se clinicamente como câncer. Mas esse palco aqui mesmo, ele é protagonizado por apenas uma imunidade, a tão famosa adaptativa, conhecida pelos linfócitos T e B, né? Nesse processo, por exemplo, a gente vai ter um controle mais específico de tumores. Então, a gente vai ter ali os linfócitos TCD8, que eles são mais citotóxicos, né? Eles são responsáveis, conseguem reconhecer o MHC de classe 1. Então, eles vão conseguir ligar com os peptídeos tumorais que são apresentados pelas células que estão com o MHC1 baixo, né? E outras APCs também. Agora, por outro lado, a gente tem os linfócitos TCD4, que nesse processo eles são considerados auxiliares. Por quê? Porque ele vai estar secretando citosinas tipo a IL-2 e a IFN-alfa, IFN-gama, que vai estar estimulando os linfócitos TCD8, as células NK e os macrófagos M1. Por outro lado, as células B, por exemplo, elas vão produzir anticorpos, os anticorpos, principalmente o IgG, contra os antígenos superficiais do tumor, o que pode sim levar à ativação de complemento e fenômenos de citotoxicidade celular, dependendo ali do anticorpo, envolvendo principalmente NK e macrófagos. Uma coisa muito importante destacar aqui é que o câncer ele não é uma doença somente da célula, mas também do tecido. Por quê? Porque ali onde está a matriz extracelular, os fibroblastos, né, as células endoteliais, os macrófagos associados, os linfócitos, os mediadores solúveis, tudo ali, todos eles estão formando um nicho que vai ser pró-inflamatório, ou seja, vai ter uma inflamação crônica ali, né? Então, a gente vai ter um desequilíbrio desse microambiente tumoral. Aqui, o fenótipo do macrófago vai mudar, ele vai conseguir se ligar à produção de IL-10, né, que é uma citosina. A gente vai ter a produção também de uma citosina que se chama TGF-beta, onde, associada no processo, ela vai favorecer o crescimento tumoral, a invasão, a supressão de uma resposta imune eficaz, né, gerada. Então, aqui, a gente tem um resultado que é um microambiente onde coexistem sinais pró-imunidade e pró-tumorais, pró-tumor. E o balanço entre eles é o que vai determinar se o sistema imune ele está jogando contra ou a favor do próprio time.
Agora a gente tem células tumorais que estão sob controle do sistema imune. E agora, para que esse câncer ele consiga progredir, esse controle tem que ser escapado, ele tem que conseguir colonizar o próximo, ele tem que conseguir invadir a próxima capital, ele tem que entrar na Polônia e dar um jeito de entrar lá. Então, assim, nesse período a gente começa com vários mecanismos de escape desse tumor. O primeiro deles é o mecanismo de imunosseleção, ou seja, os subclones com a menor expressão de antígenos tumorais, com mutações que alteram os epítopos, né? Que são reconhecíveis pelos linfócitos T, eles são selecionados a ponto de passar batido. Então, outro mecanismo também que é muito famoso é a perda ou a redução total do MHC de classe 1, o que impede que essas células elas apresentem esses peptídeos tumorais ao TCD8. Por outro lado, isso dá uma suscetibilidade maior para o ataque das células NK, mas eles também acabam produzindo citosinas que são imunossupressoras. Então, por exemplo, o IL-10, o TGF-beta, que a gente já falou antes, outras também citocinas acabam influenciando isso. A gente tem o fator de crescimento de colônia, várias coisas influenciam. Por exemplo, o fator de crescimento de colônia desativa o macrófago M1, favorece um fenótipo do tipo M2, cai a resposta imune. Então, tem várias coisas assim. E nesse processo também a gente tem a regulação dos linfócitos T, que são pelo linfócito TH2, as T reguladoras e as B reguladoras. As B reguladoras vão atuar diretamente nos TCD8 e nas NKs. Outro ponto central aqui, muito central mesmo nos mecanismos, é o checkpoint imunológico, né? Modulação de vias de checkpoint. Agora que já entendemos a imunologia do câncer, como que será que a gente vai conseguir tratar ele de forma eficaz? As imunoterapias do câncer, elas procuram intensificar ou redirecionar uma resposta antitumoral sobre aquele tumor, né? Aquele câncer. Uma estratégia muito boa, muito clássica, é que eles pegam os anticorpos monoclonais, né, dirigidos, e antígenos tumorais que eles são da superfície, que podem atuar diretamente no bloqueio de crescimento, né, induzindo a apoptose, ativando o complemento, né, o sistema complemento, promovendo, né, interação mediada ali com as células NK, por macrófagos. Esses anticorpos também eles podem ser conjugados a toxinas, aumentando a especificidade, por exemplo, da quimioterapia. Outra família muito grande de imunoterapia são os bloqueadores de checkpoint, que são aquele checkpoint imunológico, né, de CTLA4, CTLA4B7, que aí se coloca anticorpos anti-CTLA4, como tem um que chama ipilimumab, que impede uma interação inibitória e favorece uma sinalização de coestimulação pelaquele CD28, né, aquele TCD28, e restaura a ativação dos linfócitos de novo lá nos linfonodos. Existem estudos, né, que foi no melanoma metastático, eles mostraram efetivamente respostas duradouras em uma fração de pacientes com sobrevivência, assim, prolongada por anos. Agora a gente tem também, por exemplo, anticorpos anti-PD1, né? Também tem um anti-PDL1, o nivolumab e o pembrolizumab. Eles atuam predominantemente no tumor e eles liberam um freio imposto pelo eixo PD1-PDL1 sobre os linfócitos T que estão lá naquela exaustão, não aguento mais, deixa eu ir embora para minha casa. E aí eles quebram essa exaustão e permite que eles voltem ao normal de novo.